Meus irmãos, a doutrina de hoje, eu creio ser de grande necessidade. As mentes estão confusas, os escândalos estão abalando as estruturas das igrejas. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade nos últimos tempos, o que é que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. E não é lá fora. Jesus não está falando lá de fora, está falando da igreja. O mundo nunca teve amor. Nem amor a Deus, nem amor ao próximo. O amor que vai esfriar não é lá fora, é dentro da igreja. É dentro da igreja. E nós estamos vivendo os últimos dias e os problemas estão se avolumando. Problemas e mais problemas. E nenhuma igreja está livre de problemas. Nenhuma. Nenhuma está incólume. Nenhuma está isenta. Nenhuma está imune. E o que é que está acontecendo? Muitos estão abandonando a igreja. Muitos estão abandonando a igreja. Decepcionados, a fé desmoronou, falta de doutrina, muita falta de doutrina, porque nos últimos 30 anos, houve muito, nos últimos 40 anos, desde o fim dos anos 70, o oba-oba da teologia da prosperidade. Vou te abençoar, tu vai ganhar carro, tu vai ganhar apartamento, tu vai prosperar, tu vai virar rico, todo mundo vai ser rico. E a Bíblia diz que essas coisas são ventos de doutrina, ventos. E os irmãos sabem que o vento, ele não respeita a casa de ninguém, ele entra. E entrou na nossa igreja, é vento de doutrina, e entrou em igrejas que você nem imagina. O vento da doutrina da teologia da prosperidade entrou, soprou, por uma brechinha entrou e prejudicou a igreja de um modo geral, na América do Norte, nas Américas Central e do Sul, e na África, e na Ásia, na Oceania. Em todo canto essa desgraça estragou a fé de muita gente. E foi deixado de pregar as doutrinas bíblicas, cultos de oba-oba, cultos de, vamos usar uma expressão nordestina, munganga, somente, né? Customizados. E agora é que está mesmo, é verdade ou não é? Para agradar o público. É assim ou não é, irmãos amados? Cada igreja concorrendo uma com a outra para agradar o público, como se fossem clientes. Aí assim, se uma loja vizinha usa o método está atraindo os clientes, o que é que a outra loja faz? A concorrente faz? Vai usar os mesmos métodos para também o quê? Tentar o quê? Atrair a clientela. E muitas igrejas abandonaram as escrituras, abandonaram o clássico, abandonaram a liturgia, abandonaram a doutrina, com medo de perder a concorrência. Pastor, vamos entrar na onda, porque senão nós vamos perder o povo. Perde não, se ficar com a Bíblia, não perde. Quem diz glória para Jesus nessa? Semana passada nós vimos que a noiva, ela saiu do jardim. O noivo disse, já desci ao meu jardim. Capítulo 5, versículo 1. O lugar do noivo é no jardim. Vamos ver capítulo 5, versículo 1. O noivo falando com a noiva. Capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Pronto, quem é que está falando aí? Já vim para o meu jardim. Quem é? De quem é essa fala em Cantares de Salomão? Me ajuda, eu gosto de participação. Quem é que está falando aí? Então o lugar do encontro do noivo com a noiva é no jardim. E os irmãos já sabem que na tipologia bíblica, o jardim representa a igreja. O jardim só é jardim porque é composto de várias plantas. É um lugar cercado, estão lembrados? Um jardim é um lugar cercado que tem várias plantas.
Jardim para nós é só de flores. Mas jardim na Bíblia não é de flores, é de árvores. É um horto. É um pomar. Não é de flores. Jardim na Bíblia, para nós brasileiros, jardim é de flores. Mas para o Oriente, jardim era um pomar com toda sorte de árvores exóticas e frutíferas. Um jardim. Glória a Deus. Então Jesus disse: já desci ao meu Jardim. A noiva azuretada, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Fulano está azuretado. Quem já ouviu essa expressão? Ah, então nós somos nordestinos. A noiva azuretada, você que é de outro estado, azuretado é sem juízo. É assim? Você, pronto, é isso aí. Saiu do jardim e foi perambular pelas ruas da cidade. Encontrou com quem nessa perambulação? Encontrou com os guardas, que tiraram-lhe o manto e deram-lhe uma bela surra. Foi que você quis saindo do jardim. Irmão, isso aqui são princípios. Isso aqui são verdades eternas. Não muda, a palavra é eterna. Leis mudam, mas princípios são eternos, não mudam. Então ela saiu do jardim e foi perambular. Rodou, foi o que nós vimos semana passada. Ela rodou, e depois teve que voltar para onde? Para escapar. Teve que voltar para onde? Para o jardim. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? Aqui quem está falando são as filhas de Jerusalém. Perguntando à amada, ela pregou para elas lá nessa perambulação no jardim, ela falou do amado para elas, e elas disseram, as filhas de Jerusalém disseram: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde foi que ele foi? E nós iremos buscá-lo contigo. A gente está apaixonada por ele e a gente quer ir contigo atrás dele. Aí ela responde para elas. O que é que ela responde? Para as filhas de Jerusalém, que representa o mundo, que representa a sociedade, que representa o povo do mundo, perguntando: para onde foi teu amado? Aí ela responde, ela prendeu a duras penas onde é que o amado está. Onde foi? Aí foi que ela respondeu para as filhas de Jerusalém. Aí já é a noiva que está falando. O meu amado desceu ao seu jardim. Pronto. Ela chegou à conclusão que o lugar do amado era no jardim, que ela não deveria ter saído, que ela não deveria ter abandonado. Ela disse para as filhas de Jerusalém: o meu amado desceu para o seu jardim. Que era um lugar murado, que tinha uma fonte de água, não era assim? Geralmente tinha uma fonte para regar o pomar. E o pomar cheio de flores, de frutos, de árvores exóticas, de plantas de toda qualidade. Então, irmãos, eu aprendo que nós não devemos sair do jardim. Eu tenho 45 anos, vou fazer esse ano de crente. Tem irmãos aqui que já tem 60, outros já tem 70 anos de crente. E o jardim tem tempo que as pragas invadem. Quem já teve jardim? Quem já teve jardim aqui? Jardim em casa, tem? Tem tempo de praga invadir o jardim? Tem tempo de praga? Tem ou não tem? Tem, hein? Tem cobra. No jardim aparece cobra, aparece caçaco. Lá em casa tem um pequeno jardim e os caçacos rolam solto lá. Agora é bom que o caçaco come a cobra. Tem pássaros, mas tem cobra, tem praga, dá mofo, às vezes dá mofo no jardim. Quem já viu o jardim com um mofo nas plantações? Tem hora que o jardim está feio, tem hora que tem fungo. Esse mofo que eu estou dizendo justamente é o fungo, é porque o senhor é mais científico. Glória a Deus. Tem lagarta, broxonila. Olha aí. Glória a Jesus.
formiga. Tem hora que o jardim fica pelado, fica feio. Assim é a igreja, irmãos. Se você pegar a história da igreja, você vai ver tempos de crise. Eu sou apaixonado pela história da igreja. Eu sempre estou lendo um livro de história da igreja. E a igreja, ela vem desde o Pentecoste até hoje. Passando pelo período medieval, pela igreja antiga, pelos pais da igreja, pela Idade Média, pela Baixa Idade Média, pela Alta Idade Média, passando pela Reforma Protestante, passando pelas igrejas que surgiram da Reforma, até chegar a nós hoje. E a gente lendo a história, a gente vê tempos difíceis, tempos de crise, tempos de heresia, tempos de apostasia, tempos de falta de amor, tempos de falta de fé. Mas Jesus disse: eu já desci ao meu jardim. Aleluia! E ele disse à igreja: eis que eu estou convosco nos dias bons. Todos os dias. Eis que eu estou convosco quantos dias? Todos os dias. Até quando? Consumação do céu. Mas muita gente, por não ter doutrina, por não ter entendimento, aí eles abandonam a igreja. Isso não é de agora. Já nos dias do apóstolo, já tinha gente decepcionada com a igreja e abandonando o jardim. Hebreus 10 e 25. Hebreus é uma carta um pouco tardia. Ela já é entrando no final do tempo apostólico. Hebreus 10 e 25. Já naquele tempo, olha o que é que acontece nos dias bíblicos, nos dias apostólicos, nos dias quando os apóstolos já estavam morrendo, alguns já tinham morrido. Aí a carta aos Hebreus é escrita para aquela geração de hebreus, de crentes da Judéia. O que é que diz aí? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Pronto, somente até aí, irmão. Já naquele tempo havia pessoas desigrejadas, abandonando a congregação. E diz: como é costume de alguns. Só que agora não é só, naquele tempo eram alguns, eram poucos. A diferença é que agora o número de desigrejados cresceu. Mas sempre houve gente revoltada com a igreja, decepcionada com a igreja, aborrecida com a igreja, com a congregação. Essa palavra congregação aí representa a igreja, não é a congregação do bairro. É a igreja de um modo geral, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E nós estamos vivendo o maior número de religião hoje, que eles dizem que são crentes, mas não querem saber de igreja. É o maior número que está crescendo hoje, são esses. Já passa a casa de mais de 10 milhões, eu acho que já vai perto de 20 milhões. No Brasil. Eu acho que já vai mais de, eu não pesquisei recentemente, mas eu acredito que já vai mais de 20 milhões de pessoas aborrecidas com a igreja. Então, meus amados irmãos, mas Jesus disse: eu já desci ao meu jardim. E Jesus disse, quando ele prometeu fundar a igreja, ele prometeu, não vou ler porque vocês conhecem de cor, Mateus 16 e 18, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Fala de guerra, fala de conflito com o inferno, fala de luta. Fala de pragas que o diabo manda, fala de problemas, fala de escândalos, fala de conflitos, fala de dificuldades, pragas. Mas Jesus disse: olha, não adianta Satanás pelejar, porque as portas do inferno não prevalecem. Então, irmãos, nós vemos aqui que decepção, falta de compreensão bíblica é velha. Por exemplo, vamos falar de casos conhecidos. Os discípulos de Emaús, eles são um exemplo clássico no capítulo 24 de São Lucas. Eles são um exemplo clássico de falta de compreensão, de decepção e de abandono da igreja. Eles são um exemplo clássico. Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado, quando foi domingo de manhã,
tinha 2 discípulos, um se chamava Cleófas, que ainda era casado com uma tia de Jesus. Cleófas, salvo o melhor juízo, era casado com uma irmã de Maria, da Virgem Maria. Cleófas, esse Cleófas que a Bíblia fala, era casado com uma irmã de Maria. Então ele ainda era tio por afinidade de Jesus. Pensa numa família unida, glória a Jesus. Cleófas ainda era parente por afinidade de Cristo, segundo a carne. Mas a cabeça dele, quando ele viu Jesus morrer, quando ele viu os discípulos Pedro negou, Judas traiu, e os outros correram, e eles ficaram e eles esperavam que o Cristo fosse o Cristo Messias vencedor. Eles não entenderam que primeiro o Cristo tinha que padecer, para depois entrar na glória. Eles não entenderam. Aí disseram: quem fica aqui nessa igreja é o guarda. Quem já ouviu essa expressão? Quem fica é o guarda. Não sei o coitado do guarda, porque tudo que não presta dizem para o pobre do guarda. E eles disseram: olha, o Cleófas disse para o outro: olha, vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para a nossa, vamos acabar com esse negócio de igreja. Isso é um sonho frustrado, isso é um sonho perdido, isso é uma tolice nossa. Vamos voltar para nossos afazeres, vamos voltar para a nossa aldeia, vamos cuidar da nossa roça, que dá mais resultado. E foram embora, desiludidos, decepcionados, assustados. Quando eles iam no caminho, um homem chegou. Aleluia. O homem estava com um corpo glorioso. Corpo glorioso toma várias formas. Aí disse: que palavras são estas que caminhando trocais pelo caminho? E por que estáis tristes, decepcionados, amargurados, envergonhados? Aí eles disseram: só tu és peregrino em Jerusalém, só tu és estrangeiro que não sabe o que foi que aconteceu. Jesus, que era profeta, era poderoso em obras, que nós esperávamos que ele iria remir Israel, nós esperávamos isso, nós esperávamos aquilo, mas mataram-no, e hoje é o 3º dia. É verdade que umas mulheres meia tonta do juízo disseram que foram lá e viram uns anjos, mas é doidice. Aleluia. Aleluia. Disseram que ele ressuscitou, mas não viram. Isso é visagem, isso é mal-assombro. A gente não acredita mais nisso, não. Estava crendo mais em nada. Aí Jesus começou: honestos e tardos de coração, para quem tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória? Prossiga. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que está faltando é explicação. Tem culto, irmão, que não tem explicação. É só leseira. É só leseira. Quem já expressou? Fulano só conversa leseira. Quem já ouviu falar? É muito antigo, né? Leseira, né? Aquela conversa de gente besta. É, porque tapioca mordeu beijuba, rambambam, caixa de fósforo, tocou fogo, incendiou. Mas não explica nada da Bíblia, de Jesus, da vida cristã. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Receba, receba, receba. Também quando vem a crise, aí, vão-se embora. Não tem explicação. Quando vem a crise, por que é que a igreja evangélica mundial, o povo está indo embora? Por quê? Falta de exposição das escrituras. A igreja da Europa nem crê na Bíblia, crê mais. A igreja da Europa. Os Estados Unidos também já tem muitos teólogos liberais que não creem na Bíblia.
E no Brasil já tem um bocado também que não crê na Bíblia. Tem deles que estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Como é que essas pessoas vão ficar na igreja? Elas vão terminar ganhando o beco. Elas vão terminar indo embora. Jesus começou por onde? O segredo da igreja, irmão, não é fumaça. O segredo da igreja não é parede preta. O segredo da igreja não é rock, uma bateria arrojada batendo em cima do púlpito. O segredo da igreja é a explicação. É falar de Moisés e dos profetas e explicar as escrituras. Foi o que Jesus fez, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes as escrituras. Agora, é muito difícil explicar a escritura, porque requer tempo, requer oração, requer revelação, requer pesquisa, requer buscar recursos para explicar, e muitos obreiros são devotos de Nossa Senhora da Preguiça. São evangélicos, mas devotos de Nossa Senhora da Preguiça. Glória a Deus. Aí vai explicar o quê? Aí o povo vai para Emaús. Mas se tiver quem explique, Deus vai fazer ele voltar. Aleluia. Coração vai arder e eles vão voltar para Jerusalém. Quem diz amém em nome do Senhor Jesus, irmão? Né? Irmãos, não devemos abandonar a igreja por nada, por mais difícil que sejam as coisas. Vamos pagar o preço na oração. A oração resolve tudo. Vocês estão lembrados que no tempo de Jesus, a apostasia estava na religião, estava ou não estava? Quem era o sumo sacerdote daquela época? Quem era o sumo sacerdote? Anás. Era Anás, mas ele estava velho e ele deu uma brigada para lá com o Império Romano. Aí foram tirar ele, mas ele conseguiu, através de suborno, colocar o cogenro, Caifás. Anás e Caifás, Ferrabras e Satanás, a mesma coisa. A mesma coisa. A igreja estava na mão de umas trepeças dessa. A igreja de Israel. E Jesus, irmão, quando foi com 40 dias, foi levado para ser apresentado onde? No templo que quem presidia era Anás, Caifás. O Filho de Deus foi levado ao templo onde quem presidia era Anás e Caifás. Jesus, irmãos, poderia dizer, eu não vou lá não. José e Maria poderia dizer, vou nada, ali está tudo contaminado, ali está tudo estragado, ali está tudo desgraçado, eu não vou. Mas o Filho de Deus, feito homem, feito carne, foi levado para ser apresentado num templo que quem presidia era Anás, Caifás. Mas lá tinha crente, irmão. A igreja de Deus, ela está no meio da instituição. Quando chegou lá, encontrou Simeão. Estão lembrados que ele encontrou Simeão? E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Dentro de uma religião corrompida. Tinha um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele, no meio daquela meninada, tinha muitos meninos para apresentar, porque todo dia chegava, não era um menino só que chegava várias crianças, chegavam os pais com as crianças, o Espírito Santo disse, é aquele. Aí Simeão disse, a senhora, dona Maria, vem cá, seu Zé, vem cá, seu Zé e dona Maria, vem cá, me dê esse menino, porque Deus está me dizendo um negócio desse menino.
Aí a Bíblia diz que ele tomou Jesus no templo onde Anás e Caifás presidiam. Tomou o menino dos braços e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. E ali ele começa a profetizar. A Bíblia diz que ele começou a profetizar. Isso está no capítulo 2 de São Lucas. Ele começou a profetizar. Quem vai ser esse menino? Esse menino vai ser luz para as nações. Esse menino vai ser motivo de contradição. Aí virou-se para Maria e disse: tu, mulher, uma espada de dor traspassará a tua alma. Profecias, dons espirituais dentro de um templo, de uma instituição onde estava a liderança altamente corrompida. Aleluia! Aleluia! Nisso, quando o fogo está pegando, Simeão profetizando, o fogo descendo, Maria chorando, José chorando, Jesus no braço do velho ancião, o fogo pegando. Lá vem uma velha com a bengala na mão. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem é essa velha? É Ana, a profetisa. Essa mulher não se aparta do templo, essa mulher não se aparta do templo, essa mulher, ela não se afasta da igreja. Mesmo com Anás e Caifás. Glória a Deus. Leia a sagrada, leia o 36, põe o 36 e o 37. Glória a Deus. Próximo, leia, por favor. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Aleluia! Eita, glória a Deus! Ana, tu vai para a igreja, Ana? Eu vou. Mas lá é Caifás. E eu ainda dou a paz do Senhor a ele. Quando Ana passava por Caifás, paz do Senhor, irmão Caifás. A igreja é esta, irmão. Ana e Simeão tinham muita razão para ir embora da igreja. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas foram embora. Vou não. Porque eu estou esperando a consolação de Israel. Eu estou esperando as profecias. Eu estou esperando a manifestação de Deus. Eu estou esperando a glória de Deus se manifestar. Eu não saio do meu lugar, da minha posição. E a Bíblia diz que a profetisa começou a profetizar acerca do menino, falando para todo mundo. Leia o 38, salvo melhor juiz, é o 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. E era uma velha de fogo, viu, irmão? Era cada graças a Deus no meio daquele salão. Caifás não dava um glória, Anás não dava um glória. E Ana, glória, 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 glória. O que é isso, Ana? O que é isso? É que o Messias chegou, o Messias chegou, o Messias chegou, o Messias chegou, o Messias chegou. Não se afastava do templo.
Pode quem quiser se corromper, pode quem quiser se estragar. Você não tem nada a ver com o estrago de ninguém. Eu não vou tomar ceia da mão daquele dirigente. Pode tomar. Quem consagrou o pão não foi ele não. Ele orou, mas quem consagrou o pão foi o Espírito Santo. Eu não vou tomar vinho da mão daquele diácono corrupto. Eu não vou tomar não. Tome, meu irmão. Você toma da mão dele e fica cheio do Espírito Santo. E ele seco que só a língua de um papagaio. E você cheio do Espírito Santo. Que aquele vinho não é em nome dele, aquele vinho é em nome de Jesus. Aquele pão não é em nome dele, aquele pão é em nome de Jesus. E é Jesus quem abençoa, e é Jesus quem santifica o pão e o vinho. Creio eu na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Só quem crê na Bíblia. Dê um glória para Deus. Os que crê na Bíblia. Eu só estou na igreja porque eu creio na Bíblia. Jesus. Eu vou para a rua. Eu vou congregar na rua. Jesus não vai para a rua com você. Ele fica no jardim. Você vai para a rua sozinho. Vai encontrar os guardas. E Jesus não vai lhe acompanhar não. Depois ela rodou. Perguntaram a ela: onde é que está o teu amado? O meu amado está lá no jardim. Trabalhe para Jesus, irmão. Trabalhe para Jesus, obreiro. Trabalhe para Jesus. Você não está trabalhando para Anás. Você não está trabalhando para Caifás. Você está trabalhando para Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. E mais uma vez, amém. Vamos dar um retrocesso no tempo. Não está, o Espírito Santo está mudando tudo isso aqui hoje. O Espírito Santo desmanchou tudo que eu fiz. Glória a Jesus. Desmanchou tudo e está mandando coisa nova do céu. Revelação do céu agora. Que vontade de dar glória a Deus como Ana. Quem está com vontade de dar graças a Deus como Ana, levante a mão, levante a voz e dê graças a Deus. Diga: Jesus, eu dou graças a Deus pela revelação, pela explicação. Olha, irmão, quando essas pernas começam a balançar, glória a Jesus, é porque o coração já está explodindo. Glória a Deus nas alturas. Um dos maiores tempos de crise da igreja foi no Antigo Testamento, nos dias de Eli. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi, igreja? O tabernáculo de Siló estava altamente corrompido. Quem era o sacerdote da época? Quem era? Eli. Diga mais alto, eu gosto do feedback da igreja. Quem era o sacerdote? Eli. Eli era um homem de Deus. Você não pode dizer que ele não era um homem de Deus. Eli não era adúltero. Eli não era ladrão. Eli não era mentiroso. Não há nenhuma acusação nas Escrituras a respeito da idoneidade de Eli. Moral, ética. Agora estava velho, gordo, pesado. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. E cego.
uma liderança. A Bíblia diz que ele vivia sentado. Era assim ou não era? Era assim ou não era, igreja? Uma liderança sentada. Uma liderança sem mobilidade. Porque uma pessoa obesa não pode se mobilizar. Isso aí são fatos reais que trazem verdades morais e verdades espirituais. Não estou falando de quem é gordo, eu não estou com gordofobia. Por favor, não me denuncie na justiça. Não se trata. Lá era fisicamente, mas o que está escrito fisicamente tem lições morais e espirituais. Sentado, fala de inatividade. Pesado, a Bíblia não diz gordo, a Bíblia diz pesado e cego. Irmão, se você tivesse um pastor nessa situação, como tem muitas igrejas que estão nessa situação, pegue um carro e vá andar pelo Brasil afora. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Elcana. Mas o pior não é isso, o pior é que os filhos de Eli pintavam, bordavam e o que mais? E chuleavam. Não é chulear, né? As mulheres. O que é chulear? É alinhavar? Pois os filhos de Eli pintavam, bordavam e chuleavam, é? Chuleavam. Irmãos, o povo vinha oferecer o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que tinha um garfo. A Bíblia diz que uma parte dos sacrifícios, a Bíblia diz, olha, os sacerdotes eles deveriam viver do altar. Olhe para cá, os sacerdotes deveriam viver do altar. Mas a Bíblia diz, esse pedaço é para queimar no altar. E este pedaço é do sacerdote. Estava dito o que era de queimar no altar e o que era do sacerdote. O sacerdote tinha direito de comer do altar, mas ele não podia comer o que queria, nem o quanto queria. Deus já tinha dito, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Aleluia. Mas os filhos de Eli mandaram fazer um garfo de 3 dentes. O garfo só tinha um dente, no máximo 2. Ele mandou fazer, os filhos de Eli mandaram fazer um garfo de 3 dentes. Foi o primeiro tridente do Satanás. Foram os filhos de Eli que fizeram. Para que mandar fazer um garfo com 3 dentes? Porque o garfo com 3 dentes pega mais. Lobisomens da meia-noite. Ladrões. E quando vinha o auxiliar, quando vinha o que coordenava o sacrifício, dizia, Finé, não é assim não, meu filho, isso aqui é de Deus. Você não pode pegar nisso aqui, esse pedaço é de Deus. E interessante que a Bíblia diz em Coríntios 9, que do mesmo jeito que era no Antigo Testamento, é na Nova. Já leram? 1 Coríntios 9, 14 em diante, diz que assim como era no Antigo Testamento, continua na Nova Aliança. Os ministros vivem do altar. Tem ministro de tempo parcial e tem ministro de tempo integral. Quem é de tempo integral vive do altar, mas não pode fazer o que quer, não. Tem o garfo e o garfo só pode ter 2 dentes. Não pode ter 3 dentes. Aleluia. O pedaço maior é de Jeová. Quem dá glória para Jeová pela sua palavra? Ah, pastor Isoldo, mas isso era no Antigo Testamento. Filhinho, filhinha, tem o juizinho da cabecinha. O apóstolo São Paulo disse que este mesmo princípio continua na Nova Aliança. 1 Coríntios 9, chegou, olha, isso tudinho, Jeová desmanchou tudo aqui. E Jeová está fazendo uma coisa nova na terra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, salvo o melhor juízo. Assim ordenou também o Senhor,
aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Paulo está fazendo uma alusão ao Velho Testamento. Ele diz: vocês não sabem, porque o templo ainda estava de pé. Quando Paulo escreveu esta epístola, o templo ainda estava de pé. E Paulo disse: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que estão de contínuo junto do altar participam do altar. Aí ele diz: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Quer dizer que o mesmo princípio que era na antiga aliança continua na nova. Isso aí é Velho Testamento, diz que é Velho Testamento. A Bíblia diz: assim ordenou também o Senhor. O Senhor Jesus, esse Senhor aí é o Senhor Jesus, da nova aliança. Mas voltando ao tempo de Ofni e Finéias, eles metiam o garfo e levavam o que queria. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que quando alguém vinha reclamar, eles diziam: se você não me der, eu lhe furo com garfo. Era cria de gente umas desgraças dessa. A Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. Na igreja você vai encontrar gente como Ofni e Finéias que não conhece a Deus. A Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor. Não conhecer ao Senhor quer dizer não tinha nenhum relacionamento com Deus. Eles eram ateus. Em outras palavras, eles eram ateus e eram sacerdotes. Usava a túnica de sacerdote, usava a estola de sacerdote, usava o turbante de sacerdote, mas eram ateus. Pior, pasmem, as mocinhas vinham adorar. Aquelas mocinhas empiriquitadas, da sainha curta, se requebrando. Elas chegavam lá. Sabe o que é que eles faziam? A Bíblia diz que eles se prostituíam com elas no templo, nas câmaras do templo. Se fosse você, diria: eu não fico numa igreja dessa. Se fosse eu, dizia: Deus me livre, isso aqui virou um antro, isso aqui não é mais igreja, Deus não tem mais negócio com isso aqui, eu vou ficar em casa. É muito melhor ser crente em casa. Deus me livre, eu vou lá num lugar desse nada. Ladrões, corruptos, prostitutos. Mas vamos para 1 Samuel 2. Samuel 1, 1 Samuel 1. Rei da glória. Samuel 1:1. Glória a Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, Aleluia. filho de Jeorão, Aleluia, aleluia, filho aleluia. de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli.
Meu Deus. Se fosse hoje com esse pensamento pós-moderno de revolta contra a religião, de revolta contra a igreja, me diga uma coisa, este homem chamado Elcana, ele iria sair da sua casa para ir àquele templo? Se fosse hoje com o pensamento pós-moderno? Não. Ele morava longe, era tão longe que ele só podia vir de ano em ano. Montava num burrico e ainda trazia os dízimos e ainda trazia as ofertas da safra do ano e levava sacrifícios ao Senhor.